Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de física. Bom, hoje nós vamos falar sobre a força magnética nas cargas que estão em movimento dentro de um campo magnético. Então perceba, quando que nós temos forças de campo? Eu tenho forças de campo quando eu tenho dois campos iguais interagindo. Então, por exemplo, o campo magnético, o campo gravitacional, ele existe quando? Quando tem apenas um corpo no espaço. Então, quando eu tenho dois corpos interagindo com massa, eu vou ter dois campos oriundos, cada um de um corpo. Então, quando eu tenho dois campos interagindo, dois campos iguais interagindo, vai aparecer o quê? Uma força de campo, que é a força gravitacional. A força elétrica, ela também é uma força de campo. Quando eu tenho uma carga sozinha no espaço, ela interage com essa força elétrica com alguém? Não. Ela só vai interagir quando eu colocar próximo dela uma outra carga. Porque aí eu vou ter dois campos elétricos iguais interagindo e o produto dessa interação vai ser o quê? A força elétrica. A mesma coisa acontece com a força magnética. Se eu colocar um pedaço de ímã sozinho no espaço, ele vai interagir magneticamente com alguém? Não. Ele só tem interação quando eu coloco próximo dele um outro ímã. Que aí eu tenho dois campos magnéticos, dois campos iguais interagindo, e o resultado da interação desses dois campos é o quê? Uma força magnética. Então, quando eu tenho uma carga elétrica sozinha, parada no espaço, eu não tenho campo magnético. Agora, se essa carga elétrica começar a se movimentar, devido ao movimento que a carga faz, surge ao redor dela um campo magnético. Então, o que aconteceria se eu pegasse essa carga e colocasse ela para se movimentar numa outra região que tem já um campo magnético? Aí eu teria sobre essa carga uma força magnética. Por quê? Porque como na região já existe um campo magnético e essa carga, ao se movimentar, cria em torno de si também um campo magnético, a interação desses dois campos vão fazer existir sobre essa carga uma força magnética. Então, para ilustrar, eu coloquei uma situação aqui, assim, ó. Vamos imaginar que cá eu tenho um polo norte magnético, aqui eu tenho um polo sul magnético, e orientando aqui do norte para o sul, eu tenho o quê? Um campo magnético B. Está aqui. Então, o meu campo magnético está orientado aqui da esquerda para a direita, não horizontal. Aí vamos supor que eu joguei dentro dessa região aqui, ó, uma partícula positiva, uma carga positiva, sei lá, um próton, né? O que acontece? Como essa carga aqui está se movimentando, o que vai surgir ao redor dela? Um campo magnético. Quando ela entrar nesta região que também já tem um campo magnético, o que vai surgir sobre ela? Uma força magnética. E esta força magnética é o que nós queremos encontrar. Então, primeiro, para eu descobrir essa força magnética, eu vou ter que saber as características dessa força magnética. Como essa força é um vetor, ela tem quantas características? 3. Intensidade, direção e sentido. Vamos primeiro mostrar aqui como que eu faço para encontrar a direção e o sentido dessa força magnética. Bom, para encontrar a direção e o sentido da força magnética, você pode usar a regra da mão direita, número 2, ou você pode usar uma regra prática, que é a regra da mão esquerda, certo? Então, eu não vou usar a regra da mão direita, número 2, eu vou usar a regra da mão esquerda. Aí a gente fica assim, mão direita para determinar a orientação do campo e mão esquerda para determinar a orientação da força magnética. Como que funciona a regra da mão esquerda para descobrir a força sobre a carga? É o seguinte, a gente vai fazer desse jeito com a mão esquerda. Perceba que a sua mão esquerda tem que estar posicionada de tal forma que os 3 dedos fiquem perpendiculares entre si, tá certo? Então a gente faz assim com a mão esquerda, onde eu tenho indicador, o dedo polegar, o dedo indicador e o dedo médio, indicando quais bandeiras, ó, FBV. FBV. F é a força, B é o campo e V é o sentido da velocidade, tá certo? Então vamos fazer assim, ó, FBV. Memorizem a sequência, FBV. Então vamos ver, nesse caso aqui, quando essa partícula positiva entra na região, a força magnética que vai atuar sobre ela vai empurrar ela para onde? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Vamos ver? Então vamos lá, então eu tenho FBV. Vou começar com um campo. O campo está aqui, ó, B. O meu campo já está apontando para a direita? Tá, então eu vou colocar minha mão assim, ó. Tá aqui, ó, o B está para a direita, certo? Esse dedo aqui é o que? É a velocidade. A velocidade da partícula está para onde? Não está para cima? Então eu vou virar minha mão assim, ó. Quando eu faço assim, perceba, o campo está para a direita?
Tá. A velocidade está para cima? Tá. Para onde que o meu dedo polegar está apontando? O meu dedo polegar está apontando na orientação de entrar no plano ou de sair do plano? Na posição de entrar no plano. Então, quando essa partícula positiva entrar nessa região, a força magnética que vai atuar sobre ela vai empurrar ela para onde? Para dentro do plano. Então, quando ela entrar aqui, vai ter uma força magnética assim, ó, uma força magnética entrando no plano. Qual que é o sentido de entrando? É o xizinho. Pronto, está aqui, ó, a força magnética vai estar como? Entrando no plano. Então, basta a gente usar para isso a regra da mão esquerda, FBV. O dedo indicador é a orientação do campo, está lá para a direita. Esse dedo aqui, o dedo médio, é a velocidade para cima e o dedo polegar. Agora perceba, essa carga que eu botei para se movimentar no campo é uma carga positiva ou negativa? É uma carga positiva. Aí vem a pergunta, professor, e se fosse uma carga negativa? Se for uma carga negativa, nós devemos inverter o sentido da força. Então, neste caso aqui, ó, a minha força está apontando para onde? Para dentro. E se fosse uma partícula negativa, a força ia empurrar essa partícula para onde? Para dentro do plano ou para fora do plano? Para fora do plano. Então, não tem segredo. Em ambas as situações, você pode usar a regra da mão esquerda. Só lembrando que você usa lá a regra da mão esquerda, se a partícula for positiva, fica como orientação o que apareceu lá no seu dedo. Ó. FBV, o que aparecer aqui é a orientação da força. Quando a carga for negativa, você basta inverter o sentido. Se for para um lado, está para o outro e vice-versa. Tá certo? Então essa é a regra da mão esquerda. A gente usa para determinar o que? A intensidade, a direção e o sentido da força. Agora está faltando o que? A intensidade. Como que a gente faz para medir a intensidade da força magnética? Aí, pessoal, para a gente medir a intensidade dessa força magnética, a gente tem que usar o que? Um produto vetorial. Que produto vetorial? É esse produto vetorial aqui, ó. QVB. Tá certo? Então, perceba, eu tenho essa equação aqui, ó, da força magnética, tá certo? Força magnética é o produto que? É o produto QV vezes V. Então, olha só, esse produto da carga pela velocidade é o produto de um escalar por um vetor. O que eu tenho como resposta nisso aqui? Um vetor. E aqui eu tenho o produto de um vetor por outro vetor, tá certo? Então essa é a expressão matemática. Para eu calcular o módulo dessa força magnética, eu uso, né, toda uma propriedade vetorial que me diz o seguinte. Então o módulo disso aqui vai ser o módulo de quê? É uma carga, né, vezes o módulo da velocidade, vezes o módulo do campo magnético, vezes quem? O seno do ângulo adjacente aos vetores V e B. Pronto, esta equação a gente usa, né, para medir lá, né, a intensidade desse vetor resultante, que é a força, tá certo? Então, quem que é quem naquela equação? Esse Qzinho aqui indica o que? O valor da carga que está se movimentando. Então, esse aqui é o valor da carga que está se movimentando. Esse V indica o que? A intensidade, né? A intensidade de quem? Da velocidade da partícula que está sofrendo ação, né, daquela força magnética. Este B, detalhe aqui no B, esse B é o que? É a intensidade do campo magnético. Mas a intensidade de qual campo magnético? Do campo magnético que a partícula gerou ou é do campo magnético da região onde ela está entrando? É esse maior. Esse B aqui é a intensidade do campo magnético da região onde a partícula entrou. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, o B seria o campo magnético quem? Do meu ímã. Tá lá, eu coloquei um ímã grandão, né? Polo norte aqui, polo sul de cá. Então, essas linhas de campo aqui, ó, geram um campo magnético B, que é aquele que aparece na equação. Tá certo? Bom, e o θ? Aparece aqui um θ. O θ é o ângulo entre quais vetores? Ó? θ é o ângulo entre quais vetores? Entre V e B. Então, o θ é o ângulo entre os vetores velocidade e campo magnético. Então, perceba, se o θ é o vetor, é o ângulo entre os vetores velocidade e campo,
tem um momento que essa força magnética vai dar zero. Quando que essa força magnética vai dar zero? Quando o seno de θ for zero. Qual ângulo cujo seno dá zero? Zero, 180 ou capi, sendo o cálculo inteiro, né? Então o que acontece? Se eu pegasse aquela partícula e ao invés de jogar ela perpendicular, como eu joguei, se eu jogasse essa partícula paralela ao campo, no sentido contrário ao campo, ou no mesmo sentido do campo, teria sobre ela atuando uma força magnética? Não. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente estiver resolvendo algumas questões de física, e às vezes aparece assim, ó, toda carga que se movimenta dentro de um campo magnético está sujeita à ação de uma força magnética? Falso. Eu não posso afirmar que toda carga que se movimenta dentro de um campo magnético vai estar sujeita à ação de uma força magnética. Por quê? Porque depende da maneira como ela está movimentando. Se ela estiver movimentando paralela às linhas de campo, não tem força magnética. Porém, se tiver uma pequena deflexão, um pequeno ângulo, tem força. A força vai ser máxima sobre ela quando ela estiver como? Perpendicular. Porque quando ela estiver perpendicular, vai ser 90 graus. O seno de 90 é o máximo valor que o seno do ângulo pode ter, que é 1. Mas se ela estiver paralela, a força magnética é 1. Tá certo, pessoal? Então tá aí, ó, mostrando para vocês a maneira de como medir, né, a intensidade da força magnética, como que a gente faz para medir a direção e o sentido, nesse caso que foi a regra com esquerda, da força que atua sobre as cargas que estão em movimento do campo, e vimos esse detalhe aí, né, que essa força pode ser nula quando a partícula estiver paralela a ele campos. Certo? Espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigado, até a próxima.